Todos nós enfrentamos a luta diária pela vida. Procuramos cumprir nossos deveres como bons cidadãos. Providenciamos recursos para o dia seguinte. Acompanhamos os acontecimentos e sonhamos com dias melhores. Mas sabemos que precisaremos conviver também com notícias desagradáveis, com perguntas sem respostas, com o medo e a solidão. Por isso, às vezes, perdemos a esperança. Tentamos encontrar saída para esse vazio comprando, viajando, conversando com outros, lendo livros de autoajuda. Conseguimos até rir durante o dia. No fundo, sentimos que a vida é mais do que isso. E é aqui que aparecem as maiores discussões. Uns acham que rituais religiosos resolvem. Outros se esforçam na prática de boas ações. Uns procuram respostas na filosofia, outros na psicanálise. Livros e mais livros são escritos, e alguns se enriquecem com isso. Alguma coisa está faltando. Tentamos identificar o problema e não encontramos solução. Essa preocupação ocorre com maior frequência quando o assunto é a vida futura, a vida espiritual, o que acontece após a morte. Começamos uma procura insistente, não conseguindo preencher esse vazio com os nossos próprios esforços. Caminhamos em qualquer direção. E o pior, sem qualquer esperança. Mas lembre-se, Deus nos criou, conhece todas as nossas perguntas e dá a nós todas as respostas no seu livro, a Bíblia. Acompanhemos juntos. Por que temos este vazio interior? A Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouças. De modo que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. 1 João, capítulo 3, verso 4. Os nossos pecados nos separam de Deus, porque não seguimos as orientações divinas. Nosso espírito começa a sentir falta de Deus. Isso acontece com todo mundo? A Bíblia nos responde: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos estão separados de Deus. Mesmo aqueles que acreditam que são bons e justos, porque nunca roubaram, nunca mataram, nunca mentiram. Apesar da condenação, ainda há esperança? A Bíblia nos responde: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. A consequência do pecado é a morte, que significa a separação de Deus por toda a eternidade. A vida agora não tem paz, nos sentimos sem esperança, sem segurança com relação à eternidade com Deus. Diante desta verdade, a Bíblia nos apresenta uma alternativa. Por que uma única esperança? Diz a Bíblia: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome além do nome de Jesus Cristo
há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. A salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo. E Deus, pelo seu amor, tem colocado esta esperança ao alcance de todos. A Bíblia nos afirma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Como conseguir essa esperança? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida significa que você não é mais rebelde e que deixa de confiar em religiões, filosofias, boas ações para a sua salvação, passando a crer somente em Jesus Cristo como único mediador e salvador. Posso ter esperança? A resposta é sim. A Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Também está escrito, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Faça isso neste momento. Invoque o nome do Senhor. Se você deseja ter a salvação, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador. Perdoa os meus pecados. Creio que Tu és o Filho unigênito de Deus, que veio me salvar, morreu na cruz em meu lugar e foi ressuscitado dentre os mortos. Tu és o meu único e suficiente Salvador. Entre em meu coração e sê o Senhor da minha vida. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, neste momento, você deve estar sentindo o seu coração cheio de paz, alegria e esperança, pois a Bíblia confirma, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Deus te abençoe.